Boa tarde a todos, eu sou o professor Leonardo Vieira, essa é a disciplina de Topografia do curso Técnico em Aquicultura. Essa é a nossa aula 01 da semana 2, tá? Do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, pessoal, começando a nossa disciplina aqui de Topografia, eu fiz uma primeira semana uma aulinha de apresentação para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí hoje a gente vai começar com os conteúdos propriamente ditos dentro de Topografia, tá ok? Então primeiro a gente vai falar um pouquinho aí do que é, como acontece, o que aconteceu, alguns conceitos legais, básicos aí, e depois a gente vai começar a trabalhar propriamente dita com topografia, tá ok? Bom, o que significa topografia? O que é topografia, tá? Então, topografia vem do grego e quer dizer topos, quer dizer lugar, tá ok? Lugar. E grafim quer dizer descrever, né? Descrição, tá? Descrever. Tá ok? Então, topografia ela quer dizer descrever o local, tá? Uma questão mais exata seria uma nomenclatura mais exata, num dizer mais exato, ela quer dizer descrição exata e minuciosa de um determinado lugar, tá ok? Então a topografia ela trabalha com a descrição de determinados espaços, tá? Então são espaços delimitados, a descrição de todas as estruturas presentes dentro desse espaço e trabalha com as possibilidades de adequação desse espaço, do ponto de vista de solo e também do ponto de vista de remanejamento de estruturas, ok? Bom, mas como começou, como apareceu essa situação de topografia, né? Onde surgiu essa situação de topografia, tá? O histórico da topografia ele é bem antigo, tá? Principalmente dos povos egípcios, romanos e gregos. Os egípcios foram os primeiros a ter noção de movimentação de terra, principalmente quando necessitavam levar água de um ponto ao outro, tá? Então eles tinham épocas de cheia, então eles começaram a estruturar situações em que pudessem armazenar essa água dentro de diques, né? E também pudessem levar sistemas que a gente chama aí de irrigação já para alguns pontos, tá? Os povos romanos também trabalharam a topografia e levaram esse conhecimento que eles já tinham de topografia a todos os cantos, né? Durante a era do Império Romano, tá? Então eles levavam esse modo de vida deles para o resto da população ou para os países em que eles estavam invadindo, no caso, né? O grande Império Romano. Então, principalmente em questões de construção de estradas, demarcação de terrenos, tá? Então, nivelamento, aí tem uma associação com outras disciplinas, como hidráulica, por exemplo, né? Levar água de um ponto ao outro, então isso envolve topografia também. Os gregos também, mas os gregos assumiram um papel mais importante na questão do pensamento, tá? Formular as teorias e também pensar em alguns equipamentos, tá? Então os gregos foram os primeiros a trabalhar com os diastímeros, tá? Foram os primeiros a trabalhar com equipamentos para medição de distâncias. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais à frente, tá? Então basicamente o histórico da topografia vem daí, bem antigo, tá? E agora é bem mais moderno, né? Hoje em dia nós temos aí topografia aplicada com computação, né? Topografia através de dados de geossatélites, né? Então, assim, são uma outra situação que não tem mais nada a ver com o que era lá no início. Mas as ideias básicas ainda são as mesmas, tá ok? Qual é a finalidade da topografia, então? A finalidade da topografia é determinar o contorno, a dimensão e a posição relativa dentro de um terreno de várias estruturas ou deste terreno em relação aos outros, tá? Então, determinar o contorno, o que seria? Determinar quais são as nossas divisas, né? Quais são as divisões, tá? Onde esse terreno está inserido, tá? A dimensão, quantificar essa área desse terreno, né? Delimitar e também quantificar qual é a área desse terreno e, além de tudo, determinar também como esse terreno está se comportando, né? Se ele tem muitas elevações, poucas elevações e qual a possibilidade que eu posso e o que eu posso fazer para mudar esse entendimento de como está esse terreno, modificando ele às minhas necessidades, tá? Então a minha posição relativa também tem a ver com aqui coordenadas, tá? Então inserir essas coordenadas cartesianas, né? Então, para que eu possa aí situar o meu terreno em um determinado espaço, tá? Então, tem tudo a ver a topografia com isso aqui, tá? Com contorno, então delimitar a área, dimensão, calcular essa área, posição relativa, determinar quais as coordenadas, né? Onde esse terreno, onde esse espaço está inserido dentro
dentro de uma situação macro aí, né? Dentro de um planeta Terra, por exemplo, ou dentro de um estado, dentro de um município, tá? Então, essas são as 3 finalidades básicas aí que a gente tem dentro de topografia. Outra situação interessante que a gente tem é qual o objetivo da topografia. Então, o objetivo da topografia é estudar a forma e as dimensões da Terra. Mas aqui não é a Terra, o planeta, tá? Quem estuda a Terra, o planeta e as suas especificidades aí é a geodésia. Tá, ok? A geodésia, sim, ela trabalha com o planeta Terra, tá? Estudar a forma e as dimensões da Terra aqui é uma pequena porção de Terra, né? Uma base de Terra. Então, ele não trabalha com o planeta como um todo, tá? Quem trabalha com o planeta como um todo, aí sim é a geodésia, tá? Que atua sobre todo o planeta, tá? E qual que é a importância dos estudos de topografia? Tá? A topografia, ela tem uma importância muito grande porque ela é a base para todos os projetos, né? Se você for fazer uma estrada, você precisa ter uma base topográfica, né? Delimitar onde essa estrada vai ficar, fazer os nivelamentos necessários, tá? Entender a importância de distanciamento entre curvas. Quando você vai trabalhar com uma casa, você também faz um nivelamento do terreno, você faz uma modificação de terras. Quando você vai construir um prédio também, aqui tem uma aplicação mais ampla dentro da engenharia civil, que aí você pode trabalhar também com o nivelamento, inclusive, né, para fazer o nivelamento de pisos, estruturas muito grandes, né, estacionamentos muito grandes, trabalham com a parte de topografia também para realizar esse tipo de nivelamento, tá? E dentro da aquicultura, ela é a base para você fazer o dimensionamento das estruturas de cultivo, por exemplo, de tanques escavados, né? Para você construir o tanque, você tem que delimitar onde ele vai ficar, tem que delimitar, tem que ver de onde vem a água, como essa água vai chegar, onde vão ficar as estruturas de cultivo, onde vão ficar os canais de abastecimento, tudo isso, tá? Então ela é de suma importância, ela é uma base para todos os projetos. Como eu mencionei lá na nossa aula 00, ela é uma disciplina acessória, tá? É auxiliar, então ela serve de base, ela dá auxílio para todas as atividades relacionadas à engenharia, ou grande parte das atividades relacionadas à engenharia de campo, tá ok? Bom, algumas definições que nós precisamos ter dentro de topografia, tá? Por exemplo, o que é terreno? O terreno ele não é o que nós entendemos hoje apenas como um espaço dimensionado, aí, uma área. Tá? O terreno ele é tudo que está naquele espaço. Então o nosso terreno ele não é basicamente o solo, ele é tudo que está naquele espaço. Se tiver uma casa, uma edificação, se tiver uma árvore que não possa ser removida, se tem uma outra estrutura, se tiver, por exemplo, buracos, se tiver elevações. Então o terreno é basicamente você descrever tudo o que tem dentro daquele espaço. E o que é plano topográfico? O plano topográfico ele é um plano horizontal do estudo. Tá? Então você tem o terreno e a partir do terreno você faz as anotações e aí você consegue fazer o dimensionamento desse espaço. E o plano topográfico é quando você passa tudo isso que está nesse terreno aqui para dentro do seu plano topográfico. Tá? Então ele é vamos dizer assim, é o desenho, é um papel, né? Você passar para o plano, né? Aquelas estruturas que estão lá em tamanho real, você passar para o plano, né? Por exemplo, você foi lá e mensurou o que seria um plano topográfico, né? Você tem uma determinada área, você faz o desenho e aí você demarca, né? Delimita onde estão essas estruturas, né? Ah, aqui eu sei que tem uma casa, porque eu medi através de distâncias aqui, vocês vão conseguir fazer isso depois, né? Loquei essa casa aqui, aqui eu tenho uma árvore, tá? Então isso pode ser definido dessa forma aqui. Você pode colocar por pontos também, né? Ponto A, ponto B, e aí a partir desses pontos você faz uma legenda e você tem o ponto A, árvore, né? Ponto B, um poço, por exemplo, tá? Então você tem uma delimitação. Então o plano topográfico, tá? É você passar tudo que você viu lá para esse plano horizontal de estudo aqui, ok? Outros conceitos que a gente vai trabalhar aqui, o levantamento, por exemplo. Levantamento é a coleta de dados em campo, né? Utilização de equipamentos ou coletar esses dados, aí, medir distâncias, ângulos, tá? Nós vamos trabalhar bastante com isso. Então aqui você faz um levantamento, você faz a coleta desses dados, ok? E o que é uma planta? A planta já é mais estruturada que o plano topográfico. O plano topográfico ele é uma demonstração do que seria. Já a planta não, a planta já tem mais detalhes, né? E ela já faz uma semelhação muito grande com o terreno. Então a planta já tem uma estrutura bem maior, mais detalhada do que seria o terreno, tá? Do que seria aquele terreno, tá? E a escala? A escala ela é uma relação entre os pontos da planta e os do terreno, ou seja, os pontos que eu tenho
reais, né, que seria os do terreno, e o que a gente tem a distância gráfica, né, dentro da nossa planta, tá? Isso é o que eu chamo de escala. E o M é o título da escala, tá? Então eu tenho essa formulazinha aqui para calcular aqui, ó. A escala é igual a 1 sobre M, que é igual a Dzinho sobre Dzão, tá? Então o M é a minha escala, que vai dar o valor da minha escala propriamente dita, tá? É 1 para. E o D, ele vai, seria a distância gráfica, né, o que eu tenho lá no terreno, desculpa, no meu desenho, e o Dzão seria o que eu tenho de valor real, tá ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui um mapa, né? Tem um mapa aqui, um mapa muito bonito, por sinal. Então eu tenho um mapa aqui, tá? E esse mapa aqui, ele tem 2 pontos, tá? Então o meu mapa, a minha escala, normalmente ela tá aqui abaixo do mapa, tá? Menorzinha, aqui eu ampliei um pouco, mas ela tá abaixo do mapa. E ela tem essa característica, ela coloca aqui, ó, 1 para 250, ou ela pode vir também como sendo assim, 1 sobre 250, tá? É 1 para 250. É a mesma situação, os dois querem dizer a mesma coisa, tá? 1 para 250 e 1 para 250. Então, o que quer dizer aqui? Que uma unidade, pode ver que eles não têm aqui, né? Nenhuma unidade. Então, aqui, ó, uma unidade no papel corresponde a 250 unidades na realidade. Então, aí depende como eu mensurar, tá? Por exemplo, eu tenho essa distância AB. E eu fui lá e mensurei essa distância aqui, lá, no mapa, né? E no mapa ela apresentou 10 centímetros, tá ok? 10 centímetros. Então, a distância gráfica é o que eu vou colocar no meu Dzinho. Então, aqui foram 10 centímetros, tá? 10 centímetros eu vou trabalhar com metros aqui, tá? Então, eu vou transformar isso aqui em metro, tá? Para metro, eu vou dividir por 100, né? Porque 10 centímetros, 1 metro tem 100 centímetros, então eu vou dividir por 100, vai ser igual a 0,1 metro aqui, tá ok? Qual vai ser a minha distância real? Isso aqui eu vou procurar, tá? E qual é o meu M? O meu M é o 250. Olha aqui, ó, o 1 eu já tenho, então é 1 sobre 250, tá ok? E aí é só, basicamente, eu coloco na formulazinha aqui, né? Ó, 1 sobre 250 é igual ao meu Dzinho, tá aqui em cima, que é o que eu achei, que é 10 centímetros, 0,1. 0,1 dividido por meu Dzão. Certo? 1 para 250. Aí eu vou passar esse Dzão aqui para cima, né? Que ele está embaixo, ele vai para cima. E o meu 250 aqui embaixo vai para cima. Então aqui, a minha distância real ela vai ser igual D, que é igual a 0,1 metro, né? Esqueci de colocar aqui, metro, vezes 250, né? Então aqui é só uma conta rápida, 10% de 250. Então o meu D é igual a 25. O D aqui é igual a 25 metros. Tá? Então quer dizer o quê? Que uma medida aí de 10 centímetros no meu mapa, no meu papel, uma medida de 10 centímetros, ela corresponde a 25 metros na realidade. Tá? Então isso aqui é uns cálculos que a gente faz de escala. Tá? Bem simplesinhos aí, basicamente é bem parecido com uma regra de 3, tá? Mas é bem simplesinho isso daqui, tá ok? Bom, por essa aula era isso. A gente trabalhou aqui com a escala e daqui a pouco eu volto com a aula número 2.